Fala pessoal, não é brincadeira, a Vale mais uma vez surpreendendo o mercado. O lucro líquido saltou 210% no segundo trimestre de 2024, alcançando a cifra de 2,7 bilhões de dólares e batendo todas as expectativas. Vejam que ela também anunciou quase R$ 2 por ação em proventos. Vejam que há 3 meses atrás nós tínhamos aqui um grande banco de investimentos rebaixando a recomendação em Vale. Então, infelizmente, para quem vendeu, acabou se desfazendo de um excelente ativo porque ela continua gerando muito caixa e muitos dividendos. Tudo isso eu vou abordar com vocês nesse vídeo, tanto os dividendos que ela pode gerar nos próximos 12 meses, as recomendações de compra e o que eu acho desse ativo para médio e longo prazo para uma carteira previdenciária. Outra empresa que reportou o resultado essa semana e segue bastante penalizada pelo mercado são as ações da Neoenergia, acumulando a queda de 14% nos últimos 6 meses, em contrapartida entregando um crescimento lento e gradativo na receita e também no lucro e EBITDA. E aqui nós temos uma ferramenta interessante do site Investidor 10 que compara o lucro que uma empresa vem reportando com a cotação da sua empresa negociada em bolsa. Percebam vocês que nós temos aqui um crescimento lento e progressivo dos lucros da Neoenergia nos últimos 5 anos, em contrapartida a sua cotação ficou praticamente lateralizada, né? Ela simplesmente não está acompanhando a lucratividade que a empresa vem reportando. Isso pode sinalizar uma assimetria e eu vou mostrar isso para vocês justamente aqui no resultado do segundo trimestre de 2024. Lembrando que nada nesse canal é recomendação de compra ou venda de ações, a intenção é trazer informação relevante para você. Se eu te ajudar, eu peço que você deixe um comentário, um like, compartilhe esse vídeo em outras plataformas. Na próxima semana eu vou trazer uma análise exclusiva para membros da nova ação que está compondo a minha carteira pessoal de investimentos, né? Explicando todo o racional e os pilares que me fizeram trazer essa nova ação para minha carteira. Se você não é membro do canal, considere assinar por apenas R$ 2,99 para ter acesso a vídeos exclusivos. Então nós temos a Vale surpreendendo mais uma vez o mercado, entregando um lucro na ordem de 2,7 bilhões de dólares, quando na verdade o consenso da Bloomberg apontava para um lucro de 2 bilhões apenas, né? Isso se deve em grande parte à forte produção de minério de ferro e também um maior nível de comercialização, né? Então isso ajudou a puxar o EBITDA e consequentemente o lucro líquido. Ponto de atenção importante é que em março desse ano nós tínhamos um grande banco de investimentos rebaixando a recomendação em Vale, falando em armadilha de valor, e agora ela vem entregando um resultado bem acima da expectativa do mercado. A empresa continua gerando muito caixa e nessa esteira criando uma excelente remuneração aos seus acionistas. Aqui nós temos uma recomendação por parte da XP Investimentos que aponta um preço-alvo de R$ 82, um potencial de upside de 35%. Lembrando que a XP aponta em seu relatório que mesmo com os gastos associados a Mariana e Brumadinho, a Vale ainda teria condições de pagar pelo menos 11% de yield na cotação atual, né? Então aqui você tem um potencial interessante de upside, além de uma renda passiva que vai ficar num patamar bastante elevado, né? 11% de dividend yield é um dividendo bem atrativo para quem olha para uma carteira de dividendos de longo prazo, né? Além das sucessivas recompras de ações. Olhando aqui para a Vale, nós temos um PL de 7 vezes, um PVP de 1,4, mais companhias exportadoras de commodity. Como vocês sabem, é interessante a gente olhar para o EV/EBITDA, que está em 4,1, que pode acusar para um bom potencial de desconto. A empresa trabalha praticamente sem dívidas, né, com alavancagem bem controlada e com a margem líquida de quase 20%. Isso mostra como a Vale é competitiva no mercado global de minério de ferro. Mesmo com a queda recente no minério, o custo de produção controlado permite que a empresa tenha uma margem líquida aqui de quase 20%. A empresa possui um payout médio na casa dos 50% e uma excelente recorrência na distribuição de proventos. Então, apesar de ser sim uma empresa cíclica, ela consegue remunerar bem o acionista e em momentos no qual nós tivermos aqui um ciclo de alta no minério de ferro, poderemos ter dividendos espetaculares como no ano de 2021 e de 2022. Outra empresa que eu venho acompanhando de perto há quase 2 anos são as ações da Neoenergia. A empresa tem apresentado melhoria operacional, tem trabalhado ali para reduzir sua alavancagem, mesmo assim segue fortemente pressionada pelo mercado, né? Várias vezes eu trouxe para vocês esse gráfico de lucro líquido. Olha só a consistência do crescimento dos lucros nos últimos 5 anos e mesmo assim o mercado segue batendo e batendo bastante na cotação, né? Isso pode sinalizar sim um certo nível de assimetria, né? Então, assimetria é quando você consegue comprar um ativo de qualidade muito abaixo do seu valor justo. Vejam que atualmente nós temos 12 analistas cobrindo a ação, 10 deles recomendam compra no ativo com preço-alvo médio de R$ 28, um excelente potencial de upside,
a considerar o médio prazo. Aqui nos destaques do segundo trimestre de 2024, nós temos vários pontos positivos que mostram uma evolução lenta e gradual nos resultados da companhia. Tivemos aqui um crescimento de 4% na sua receita operacional líquida, uma ampliação de 3% na sua margem bruta, um controle nas despesas operacionais, houve um aumento aqui de apenas 4%, o EBITDA saltou 12% e o lucro líquido atribuído aos controladores saltou também 12%. Talvez um ponto interessante é uma redução aqui de 10% no impacto negativo do resultado financeiro. Então vejam que o resultado financeiro no segundo trimestre do ano passado foi muito pior. Isso pode sinalizar que a empresa vem controlando um pouco mais a sua alavancagem. Uma alavancagem que está em 3,27 vezes dívida líquida sobre EBITDA, então não tem jeito. Uma alavancagem desse nível vai acabar pressionando um pouco o resultado, machucando aqui o resultado líquido da companhia, mas com o controle cerrado aqui, nós deveremos ter sim um crescimento lento e gradual aí do lucro líquido nos próximos trimestres. Vejam que a companhia conseguiu aumentar também a sua energia injetada, uma cifra de 8,2%. Isso é reflexo do aumento no número de clientes e também numa maior demanda energética. Agora que nós temos um ponto que vem pressionando um pouco as despesas operacionais da companhia, então é um ponto que ainda pode melhorar, que é a perda de energia, principalmente na Neoenergia Coelba e na Neoenergia Pernambuco. Percebam que nessas duas distribuidoras a perda de energia ficou bem acima do limite regulatório da ANEEL. Então a Neoenergia ela tem tomado algumas medidas para tentar conter essa perda de energia, como maior fiscalização, substituição de medidores obsoletos e também a regularização de 77 mil clientes clandestinos. Então, sem dúvida, a distribuidora é o segmento do setor elétrico que demanda maior fiscalização. A empresa tem realizado um bom controle da inadimplência e também tem ficado dentro dos limites regulatórios DEC e FEC, mostrando que a empresa tem conseguido trazer aos poucos maior qualidade para os seus ativos. O resultado foi considerado um pouco abaixo das expectativas do mercado, ainda assim o Itaú BBA aponta que os números operacionais das concessões de distribuição, especialmente em termos de volumes, foram muito sólidos. Então, mais uma vez, um crescimento de 8,2% na energia injetada. Outro ponto interessante é que no relatório do BTG ele aponta o resultado do segundo trimestre como um resultado misto e destaca que a distribuição vem crescendo seus volumes, mas houve reajuste negativo pelo IGPM. Mesmo assim, o banco ele mantém recomendação de compra para as ações da Neoenergia com preço-alvo na casa dos R$30, o que nos daria um excelente upside. A companhia informou na última semana que não vai disputar o leilão de transmissão de energia de setembro. Isso é muito interessante porque demonstra um pouco mais de disciplina financeira por parte da companhia. Então ela participou ativamente nos últimos 5 anos e agora vem entregando diversos projetos. Vejam que houve liberação de 100% da RAP de 2 lotes de transmissão. Isso é interessante porque vai gerar maior receita para a empresa e também vai impulsionar o EBITDA, ajudando a reduzir essa alavancagem a médio e longo prazo. Agora, será que dá para sonhar com altos dividendos com as ações da Neoenergia a médio e longo prazo? Bom, vejam vocês esse gráfico bastante interessante no Investidor 10, onde nós temos aqui a receita da companhia e o seu lucro líquido. Então temos aqui uma receita líquida de 44,6 bilhões, em contrapartida um lucro líquido de apenas 4,5 bilhões. Isso significa que a margem líquida dessa companhia é de apenas 10%. Então aqui tem muito espaço para melhorar. Então a cada ponto percentual ganho na margem líquida é um aumento de 10% no lucro líquido da companhia. Então se ela conseguir a longo prazo aumentar em 5% a sua margem líquida, nós temos aqui o potencial de crescimento de 50% no seu lucro líquido. E como ela consegue ampliar essa margem? Um melhor controle das despesas operacionais, menores gastos com pessoal, material, serviço de terceiros e outros, e também um melhor controle da sua alavancagem financeira. Uma redução do seu endividamento a médio e longo prazo vai abrir um espaço muito maior para um lucro líquido crescente, e isso pode se traduzir em grandes dividendos a médio e longo prazo. Então vejam que atualmente a companhia está pagando o mínimo do mínimo, que é apenas 25% de payout, e mesmo assim está entregando um yield de quase 5%. Imagina um crescimento dos lucros e um aumento desse payout a médio e longo prazo, quanto de dividendo a Neoenergia poderá gerar para a carteira de um investidor. Se você gostou das informações contidas nesse vídeo, eu peço que você deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo em outras plataformas e também deixe o seu like para nos ajudar, e até o próximo vídeo.